Um grande abraço a você que está conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos juntos mais uma vez, com muita emoção, você não imagina quanto, de falar a você da família brasileira e em todo o mundo, né? Onde chega o sinal da Canção Nova. Padre Jones teve um sonho de onde tivesse uma agência de correio, um campinho de futebol, que chegasse a Canção Nova. E esse sonho se realizou graças a Deus e a você contribuinte, hoje pela internet, né? Quantos lugares chega a Canção Nova. Então o programa Minha Família é Assim, chega até você hoje. Não estou sozinho, estou muito bem acompanhada aqui ao meu lado. Dela, que vai dar seu alô para você também. Ah, que coisa boa! Chegar até a sua casa, falando um pouquinho sobre os temas referentes à família. Minha família é assim, não é mesmo? E é muito bom, nesse final de domingo, chegar até a sua casa, chegar até você, partilhando um pouquinho sobre temas muito importantes. Hoje o tema, olha, é muito importante, né, Di? Existe sentido no sofrimento? É um tema atualíssimo para tratarmos hoje, né? Existe sentido no sofrimento? Os que lançam as sementes entre lágrimas colherão com alegria. Hoje vamos falar, vou ler o editorial do nosso programa aqui, bem como está muito bom. Hoje vamos falar sobre o sofrimento na família. Muitas vezes a experiência de dor é marcada por mistério e incompreensão. Palavra boa para nós trabalharmos, nosso convidado, mistério e incompreensão. E o desejo de conhecer os motivos do sofrimento jamais será saciado nessa vida. Frente ao mistério da dor, o homem busca respostas que nem sempre vai encontrar, como alguém desejoso de compreensão que mergulha no abismo profundo do porquê. Não é? O nosso convidado de hoje, posso dizer que ele é mais irmão da minha irmã que eu mesmo, porque minha irmã é fã dele. Verdade. E eu também sou muito fã dele, pela minha irmã. Afinal de contas, esse convidado que eu conheço ele há mais de 20 anos, né? E eu fiz uma música, o Apartheid No, né? E nos bons tempos aí, no festival Nossa Música, de MPB, um festival que teve na época em São Paulo, de 20 mil músicas, ficamos em segundo lugar, meio ponto primeiro, né? E ele me ajudou muito na tradução de uma palavra que eu quero saudá-lo aqui no começo do programa, da música, eu falava que eu quero fazer, vamos fazer a paz. Eu quero saudar, então, nosso convidado hoje, que já também passou pela África, entre outras coisas, Gira Mahoro, ele nos passa. Gira Mahoro na Sassagare, que a paz se espalhe. Aliás, quando eles têm os encontros, a primeira expressão é esta: vamos fazer a paz. Gira Amahoro, na língua Kirundi, falada neste pequeno país do centro da África, chamado de Burundi, onde eu estava lá 49 anos atrás. Esse tema para um outro programa, diretora, o tempo da África, um outro programa, dá um programaço. Professor Lino, um formador por excelência, professor, né, de tantos já que passaram pelas suas mãos, tantos sacerdotes, né, que tiveram a sua formação, nessa parte da teologia, da filosofia, que é tão importante, né? Como João Paulo II, a célebre frase que ele tornou popular, a fé e a razão, né? Exatamente. Tão importante conjugar as duas coisas, né? As duas coisas, você citou o Papa João Paulo II, a expressão é esta: a fé e a razão são como que as duas asas através das quais o ser humano voa rumo à verdade. E o professor Felipe Aquino fez uma vez uma consideração sobre isso que me fez muita impressão. Ele disse: o pássaro não voa só com uma asa. Precisa das duas. Não podemos ter nem racionalismo, nem fideísmo. A fé não explica tudo e a razão não explica tudo. Tem que haver o diálogo entre a fé e a razão. E Santo Tomás de Aquino mostra que a fé e a razão têm a mesma fonte, que é Deus. Olha, Deus que criou a natureza nos deu a razão. E mandou seu Filho, depois completar o anúncio dos profetas, para que nós pudéssemos ter acesso à verdade. Olha só, isso foi muito bom, porque essa pergunta aqui já vai, quero que você faça, como está aí, porque está muito boa, começamos muito bem. Eu queria que o professor Lino falasse. O senhor dá aula na Faculdade de Canção Nova, né? O Nelsinho falou que já passou muita gente
pelas mãos Quanto do tempo Senhor, já? né? Quanto tempo? Então, você falou da Patrícia, sua irmã. Nós fomos registrados com a primeira turma no primeiro semestre do ano de 2000. Era um curso 20 livre de anos. filosofia de 2 anos e começamos na casa do Cursilho de Lorena, mas o ano seguinte abriu espaço aqui no Instituto Canção Nova, então nos transferimos. Pequeno detalhe, neste curso de filosofia nós tivemos por professor um cardeal, Olha, Dom Aloysio Lorscheider. Exatamente. Eu ponho a mão no fogo, não existe nenhum lugar, não só do mundo, mas do Brasil com certeza, em que tenha havido um cardeal que desse aula. Era muito fiel, vinha, caso faltasse, ele fazia a reposição, participava das reuniões, muito interessante. interessante. Bom, e saíram mais de 50 padres deste curso, e daí, no ano de 2011, foi aberta a faculdade, também com o curso de filosofia, que foi reconhecido pelo MEC em 2014, e em 2018 foi aberto o curso de teologia. Agora a turma está chegando para a conclusão neste semestre. Estamos aguardando a visita do MEC para o reconhecimento deste curso a nível nacional. São 19 alunos, dos quais 10, se Deus quiser, serão ordenados diáconos no mês próximo de dezembro pelo Bispo de Lorena. E destes 10, 2 são africanos, de Camarões. Sim, que coisa boa. beleza. Então agora eu posso fazer a pergunta. Se eu fizer, eu vou fazer. Porque é uma pergunta, professor, que todo mundo faz, né? Se Deus existe, então por que existe o sofrimento? Então, Esta é uma pergunta muito antiga. E no campo da teologia, uma grande referência é Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes da conversão, tinha aderido a uma seita chamada de Maniqueus, que acreditava na existência como de 2 deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E atribuía tudo o mal ao Deus do mal, que depois se manifestava na matéria. Bom, a certo ponto ele se converte, se torna cristão. Aliás, permita-me um pequeno detalhe, ele se converte no mês de setembro. E tem que esperar abril para ser batizado, a Páscoa. E daí um amigo dele lhe oferece hospedagem numa casa não longe da cidade de Milão, onde ele se encontrava, e passa com a mãe dele, com o filho dele, com alguns amigos, um retiro que vai de setembro até abril, e começa a escrever as suas obras nesta época. Olha. Muito interessante isso. Então, ele começa a escrever, questiona também a origem do mal. De onde vem o mal? E aqui está a Sagrada Escritura, mas não precisa abrir, que todo mundo sabe. Deus viu o que tinha feito, era uma coisa boa. Quando chega o homem, Deus viu o que tinha feito, era uma coisa muito boa. O homem está superior a todo o resto da natureza. Então, de Deus não vem o mal. É a primeira resposta que Agostinho dá. Vamos esclarecer, não vamos culpar a Deus. Então, de onde vem a culpa? Ele responde, do mau uso da liberdade. O homem usou mal a liberdade. Daí passamos ao capítulo 3 do livro do Gênesis, que fala do pecado original. Então, vem o sofrimento, vem a morte, e vem o desequilíbrio moral do homem. Uma frase só. Quando Paulo diz, nós não vivemos para nós mesmos, mas por Cristo. Então, viver por si mesmo é o egoísmo. O pecado básico é o egoísmo. Então, é interessante, Santo Agostinho cita de novo, na obra dele, A Cidade de Deus, ele escreve, 2 amores criaram 2 cidades. O amor de Deus até o desprezo de si mesmo. O amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Nossa. Então, de onde vem o mal? Do mau uso da liberdade. muito bem. Como a gente
Porque as pessoas tendem a achar um culpado, na busca de uma resposta. Uma mãe, por exemplo, que perdeu o filho. Alguém da família que perdeu alguém no Covid agora, por exemplo, que é muito comum, situações muito difíceis. A gente sabe de pessoas que perderam 3, 4 pessoas da família muito próximas. E as consequências do Covid também, um que culpa o outro, porque você que transmitiu, você que levou para o pai, você que levou para o tio, que levou para a avó, e quer, no fundo, achar o culpado. E quem não tem coragem de dizer, muitos chegam a falar, até a blasfemar, Deus existe? Como Deus deixou isso? Deixou isso acontecer? Por quê? Como a gente falar isso para uma mãe que perdeu um filho? Como explicar para um pai que perdeu um filho, ou um filho que perdeu um pai que amava tanto, que rezou, que pediu para Deus para livrar e não aconteceu aquilo que ele pediu? Me fez muita impressão o ano passado, na Sexta-feira Santa, na Basílica de São Pedro, o Frei Raniero Cantala Messa, que inclusive está muito ligado com o movimento carismático, este ano foi nomeado até cardeal, e ele fez uma reflexão diante do Papa sobre a pandemia. E alguns pontos que ele colocou. Primeiro, Deus não é culpado. Segundo lugar, se vamos dizer que Deus é culpado, então, quem é que está sofrendo mais? Desempregados, pobres. Será que Deus está punindo estes que muitas vezes são super inocentes, que já estão sofrendo, está aumentando ainda mais o sofrimento deles? Então, a primeira exclusão, não vamos culpar a Deus. E agora, uma coisa que me fez muita impressão, e vou dizer até o dia, na época eu tinha 18 anos de idade, dia 8 de dezembro do ano de 1965, termina o Concílio Vaticano II e o Papa São Paulo VI dirige várias mensagens a várias categorias de pessoas, cristãos e não cristãos, uma mensagem para o mundo inteiro. E uma das mensagens é para as pessoas que sofrem. E tem uma frase que me tocou muito já naquela época, ele diz que quando Cristo veio ao mundo, no fundo, não explicou o mistério da dor. A dor continua um mistério para nós. Como continua o mistério da morte. Ninguém de nós quer morrer. Me fez muita impressão uma das minhas orientandas do programa de mestrado em Direito do Unisal, defendeu a dissertação dela discutindo a tal de criopreservação. O que significa isso? Vai congelar o cadáver para ver se um dia a ciência consegue fazê-lo reviver. Nossa, mas tem pessoas, tem empresas nos Estados Unidos, na Espanha, na Rússia, que estão ganhando muito dinheiro com isso. A pessoa que não quer morrer. É um mistério a morte. Não. Então, tentei mostrar para esta orientanda, espera aí. Vamos fazer uma distinção entre reanimação do cadáver, que aconteceu com Lázaro, e ressurreição de Cristo. Não é a mesma coisa. Não é. Lázaro continuou a ter sono, a ter fome, um dia morreu. O Cristo ressuscitado é uma outra forma de vida. Mas a ressurreição de Cristo mostra que a última palavra não é a morte, não é o sofrimento. Então, primeiro, nós estamos numa situação provisória, misteriosa, e volto às palavras de São Paulo VI. Cristo mostrou como viver no momento do sofrimento e da morte. E continuou permanecendo um mistério, a dor e a morte também para ele, como ser humano. São palavras de São Paulo VI, não são palavras minhas, estou apenas citando. Voltando ao discurso do padre Raniero Cantala Messa, fez uma citação belíssima de Santo Agostinho. Permita-me ler. Sim. Deus, que é só bondade, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. E como você falou da África, permita-me um exemplo extraordinário de um missionário belga que eu conheci lá,
Padre Verqueste, da congregação dos padres brancos, chamado brancos porque usava roupa branca. Ele tinha um problema na perna, voltou para a Bélgica para ser operado. Durante a cirurgia, o cirurgião vai atender o telefone. Não podia fazer isso, mas foi atender. Voltou, errou, precisava amputar a perna desse missionário. Meu Deus. Meu Deus. Por que isso? Daí, no lugar de ficar poucos meses lá, precisou ficar alguns anos para se recuperar, ter uma prótese do primeiro mundo, né? Mas ele começou a pensar, por que estou fazendo isso? Eu sou missionário na África. As pessoas não têm todas essas possibilidades técnicas que existem aqui. Voltou para a África com uma comunidade de religiosas e abriu uma casa para atender pessoas que não tinham pernas. E organizar uma modalidade de pernas de pau simples para as pessoas pobres. Ele fazia a visita a todas as missões do Burundi e oferecia este serviço. Então, eu pessoalmente me lembro de uma mulher que ia na missa carregada, porque estava sem perna. Passaram alguns meses, vi que ela andava com esta perna de pau sozinha. Como ele tinha transformado o momento do sofrimento dele em alívio para os outros. É um mistério. É um mistério. Realmente, minha gente. Então, um abraço a você que está aí ouvindo essas perguntas, essas respostas, com toda essa história, a história do professor Lino Zampasso, a história pessoal dele, a história bíblica, o que ele conhece do magistério da igreja, dos padres, dos santos padres e dos grandes homens inteligentes do mundo, né, como ele está citando para nós, como uma luz, né, que vem brilhar no coração de você que está vendo a Canção Nova agora, que busca na Canção Nova. Eu também confesso que é o primeiro programa que eu estou vindo fazer pós-Covid. Estou até emocionado de estar aqui, porque eu também experimentei a força da fé naquele momento que você não consegue nem rezar, não é verdade? Não vem nem as palavras. E eu sintonizava muito a Canção Nova, até falei para o professor Lino, eu assisti ele até na TV Aparecida com o Padre Ulisses, um abraço, Padre Ulisses, que é um piquetense, ele é de Piquete, da minha cidade, da Patrícia, Padre Ulisses, senadorista, um querido irmão nosso. Assisti várias TVs. Falei, fui bem ecumênico, cheio de vida, Pai Eterno, Canção Nova, às vezes ia 3, 4 missas, né, só ouvindo. E aquilo ia acalmando o meu coração. Então, tenho certeza que você ouvindo o professor Lino e no decorrer do programa, vai acalmando o nosso coração, nos dando luzes, não respostas prontas, luzes desse mistério que é o sofrimento, que é a cruz em nossa vida. A gente vai para o intervalo, né? Isso. Vamos para o intervalo e voltamos já já com o professor Lino Zampasso, né? Um doutor, um mestre em filosofia, em teologia, amigo da minha irmã também, Patrícia, também é mestre em filosofia, né, Patrícia? Uma menina muito inteligente, muito bonita também. Linda essa sua cunhada, né, mãe? Cada vez mais bonita, por dentro e por fora. Voltamos já. Já estamos de volta, minha gente. No intervalo na Canção Nova, é um intervalo só de falar coisas boas também. Nós escolhemos dar a boa notícia, não maquiar. Eu gosto muito de ver o jornal Canção Nova, que ele mostra tudo, né? Sim. Mas com uma ótica diferente, né? Tudo com uma ótica da realidade, da fé também. Estamos aqui com o professor Lino Zampasso. Hoje o tema do nosso programa é um tema muito legal. Até você está vendo agora, ligue para alguma pessoa que você conhece, que está passando uma situação difícil. Olha, liga na Canção Nova agora para você ver um programa lá. Às vezes uma palavrinha nossa, mostrando um caminho para a pessoa, ajuda muito. E muda a vida da pessoa. E pode mudar a vida da pessoa, né? Isso é uma luz para ela. O nosso tema hoje é: existe sentido no sofrimento? No sofrimento? A palavra fé, que está em Hebreus 11, que é a menor palavra da Bíblia, né? Qual é a importância na fé, na superação do sofrimento? Quando a pessoa não entende, ela fala, na hora do sofrimento, muitas vezes a gente fala assim, eu não entendo, por quê? Vem logo aquele, por quê? E
A pessoa, às vezes, busca em vários locais, em pessoas, até em outras coisas, nos vícios, dá uma resposta para aquele vazio e não consegue ter, né? Qual é a importância da fé nesse momento? Começamos com o gesto mais simples, que é o sinal da cruz. Olha, Então, o sinal da cruz nos lembra um fato histórico. Foi condenado à morte injustamente um homem extraordinário, Jesus de Nazaré. Quanto sofrimento que teve. Poderíamos dizer que, ao mesmo tempo, a morte de Cristo é o maior pecado da história. Mas Cristo soube transformar esta morte no maior ato de amor da história. olha, Nunca aconteceu um ato de amor da história tão grande como aquele que é a morte de Jesus na cruz. Então, nós acreditamos que neste ato de amor, o homem encontra a salvação. O homem salvo graças a este ato maior da humanidade. Nós acreditamos isso. Jesus soube transformar o maior pecado no maior ato de salvação. Daí, vamos botar histórias. História que mexe com a nossa vida. Então, mexe com a minha vida. Meu pai ficou 2 anos em campo de concentração nazista. Sim, não sabia disso. Entrou no dia do aniversário dele, 30 anos. meu Deus. Que presente esquisito. Ficou lá quase 2 anos, em Hannover, no norte da Alemanha. Então, a experiência do campo de concentração me toca muito. E o ano depois da eleição de São João Paulo II, tive a graça de visitar a Polônia. Fiquei lá mais de uma semana e, é claro, uma parada obrigatória no campo de concentração de Auschwitz. E nós passamos no mesmíssimo lugar onde morreu Frei Maximiliano Kolbe. Todo mundo conhece bem a história e, aliás, no mês de agosto, dia 14, nós celebramos a memória dele. Então, um horror, campo de concentração. Fiquei tão assustado quando entrei lá. Primeira coisa, com todo respeito, olho para a sua cabeça, os seus cabelos. Entrava as mulheres no campo de concentração, cortava os cabelos e mandava para uma fábrica de tecidos na Alemanha. Nossa. Quando chegaram os russos lá ocupar, quiseram segurar, mostrar os cabelos que teria ido para a Alemanha. Então a gente entra no campo de concentração, vê esses cabelos de mulheres que eram destinados a irem para esta fábrica de tecidos na Alemanha. E eram separados, os fortes deviam trabalhar, os fracos tomavam banho de gás venenoso, morria. E daí os fortes deviam queimar estes corpos, os fornos crematórios, e sepultá-los. Este campo de concentração. Morre um foge, tem que matar 10. Nossa. E uma vez um fugiu. Escolheram 10. Pelo nome? Não pelo número. Olha, 19, 60, 13. Sabe que número é este? O número que meu pai tinha em campo de concentração. Então chamaram pelo número. E 10 foram escolhidos para morrer de fome, esperando a morte por fome num quarto. Um dos 10 começou a chorar, a gritar: não vou mais ver a minha mulher e os meus filhos. E Frei Maximiliano Kolbe se apresentou, se ofereceu morrer no lugar deste. E assim aconteceu. Daí, depois de ter visitado o mesmo lugar onde Maximiliano Kolbe morreu, desta forma, e participei da celebração eucarística, comecei a pensar: por que Jesus morreu? Por que Maximiliano Kolbe morreu? Os dois são suicidas? Não, morreram para dar a vida. Eu achei uma resposta tão forte nesse testemunho. Eu acho, humildemente acho, nós não teríamos essa coragem.
fico encantado diante deste grande testemunho. Confesso a minha fraqueza, que penso que não iria conseguir fazer isso. E penso que a maioria dos que estão nos ouvindo não teria esta coragem. Um herói extraordinário. Um santo. A propósito, quando ele foi canonizado por São João Paulo II, vocês sabem que estava presente? Aquele que devia morrer. Olha, Estava presente na canonização. Daquele que tinha salvo a vida dele. Mas o dia 14 foi São Maximiliano Kolbe. E o dia 13, estamos falando no Brasil. A primeira santa brasileira nascida no Brasil, a Irmã Dulce dos Pobres. A pobreza é fruto de muitas injustiças. Como reage o cristão? Sabemos como reagiu a Santa Dulce dos Pobres, começando a acolher nos galinheiros e depois conseguindo fazer o grande hospital na Bahia, encontrando apoio de todo mundo, por cima das divisões políticas, religiosas, que a caridade é algo de divino, é? Então, eu penso, a resposta do cristão não é o desespero, e um dia vamos todos morrer. Temos que reconhecer este limite humano profundo. A salvação está no dinheiro, mas um dia vamos deixar o dinheiro. Também quem tem muito. Pandemia, não olhou a cara se era rico ou se era pobre. Atingiu a todos. Agora, como reagir diante do sofrimento? O mundo tem que ser diferente depois da pandemia. Nós percebemos uma fraternidade universal, usando as palavras de São Francisco de Assis e do Papa Francisco, na última encíclica dele, Fratelli Tutti, todos os irmãos. Quem ficou com Covid? Só os católicos? Só os islâmicos? Só os budistas? Só os hinduístas? Os confucionistas? Os espíritas? Todo mundo. Nós nos sentimos como que membro de toda a família humana. A família humana com os seus pecados e com a sua presença divina para fazer o bem. Infelizmente, maus exemplos, desvio de dinheiro, até por parte de algumas autoridades públicas, por um lado. E por outro, quantos gestos de generosidade, de médicos, de enfermeiros, de desconhecidos que ofereciam arroz, feijão, alimentos, roupas para necessitados. Quantos gestos de caridade que, infelizmente, diria, não fazem parte do barulho de certas crônicas. Então, o mundo pode ficar melhor apesar destes males. Deus, vamos repetir com Santo Agostinho, sabe fazer surgir o bem do mal. Nossa, professor, o senhor falando também aí sobre todo esse sofrimento, né, que os nazistas causaram, o campo de concentração, toda essa situação tanto de sofrimento, né? Aí a gente poderia perguntar, existe sentido no sofrimento? Como, né, encontrar o sentido e como explicar para as pessoas, né? O senhor já falou bastante sobre Jesus, né? Como ele sofreu, mas como a gente explicar para as pessoas que existe sentido, né, nesse sofrimento, que, como o senhor falou, pobres, todos passaram pela Covid, né? Como que a gente pode explicar para as pessoas que existe um sentido nisso? Eu penso especificamente para os cristãos que todas as perguntas têm só uma resposta, se chama Jesus. Então, quem tem fé em Jesus, precisa uma grande fé. Precisa um derramamento abundante do Espírito Santo para conseguir viver com fé este momento. E gostaria de fazer referência neste momento a uma devoção que eu não encontrei na Itália, onde nasci, mas que encontrei aqui no Brasil. Nossa Senhora da Soledade. Aliás, existem, me parece, 3 cidades no Brasil com este nome. Uma está aqui perto de nós, em Minas Gerais. Itajubá, terra do Padre Léo. E eu fiz questão, quando
com a minha família, estava passando alguns dias de férias em São Lourenço, pegamos um Maria Fumaça, meia hora de trem, para fazer apenas 12 quilômetros, para lembrar também como eram os trens antigamente. Mas chegamos em Soledade. O que é essa Soledade? É Nossa Senhora do Sábado Santo. Ficou sozinha e não perdeu a fé. Se a gente lê os relatos da ressurreição, os apóstolos estão desanimados. Os discípulos de Emaús, nós tínhamos esperança nele, agora não temos mais. Vamos fazer o quê? Então, diante do desânimo de muitas pessoas, eu não estou condenando. Deus me livre. Entendo. Repito as palavras de São Paulo VI. A dor permaneceu mistério para o Jesus homem. Não temos uma resposta total. Simplesmente, a fé nos diz, a última palavra não é o sofrimento, não é a morte, não é a injustiça. Jesus, o mais injustiçado da história da humanidade, soube transformar o momento mais terrível no momento de salvação. A mesma coisa pode ser com o sofrimento. Esta é a única resposta da fé. Agora, esses grandes exemplos que citei, da irmã Dulce e de São Maximiliano Kolbe, são muito fortes, nos ajudam a tentar ver com a graça de Deus, porque só com a graça de Deus é possível transformar o momento de sofrimento em momento de sentido da vida. O Jonas tem uma música que ele fez, que ele fala assim, e até eu gravei no meu último CD, que ele diz assim, irmão que sofre no leito as dores de um dia que há pouco findou, irmão que na noite que passa não vês a esperança de raiar, né? Ele está perto de ti, mais perto que pensas, amigo fiel, essa frase agora, Jesus não te explica a dor, não te explica a morte, mas ele sofreu, morreu, viveu, ressuscitou. Que hoje as pessoas querem explicação para tudo. Há uma mudança de palavras. Eu tenho algumas palavras que eu já bani da minha vida, que eu não suporto mais ouvir. Tanto que eu ouvi, a Márcia sabe. Uma delas é o marido da foca. Eu não aguento mais aquela palavra. Foco. Eu não aguento mais. Algumas palavras que tão banalizadas, que ficaram tanto repetitivas. Foco, meta, resiliência, sei lá, umas palavras que eu já não consigo, que as pessoas querem explicar tudo hoje, e nessa ânsia de explicar tudo, se complica mais ainda, né? Porque, às vezes, nós vemos, a gente como diácono vai fazer uma exéquias é quando você faz uma humilhação do corpo. Aí eu chego lá, aconteceu um acidente terrível, aquele jovem morreu, e alguém falando para a mãe, se conforma, Deus quis assim, né? Deus quis assim, como você falou. Como que culpando a Deus por uma falha humana que teve ali, numa curva, num acidente, um acidente que teve, às vezes, por um defeito mecânico, a pessoa que não fez uma revisão bem feita, ou de uma imprudência, como eu já presenciei. Então, hoje em dia, as pessoas querem achar uma explicação para tudo, né, professor? E acaba se perdendo, né? É um risco. Gostaria de lembrar um bom conselho que deu o Papa Francisco. Você vai encontrar uma pessoa que, por exemplo, está sofrendo porque morreu o filho. Não diga nada. Dá um abraço. Verdade. Então, um bom conselho do Papa Francisco, comentando o livro de Jó, porque a certo ponto os amigos de Jó tentam acusar ele. Mas não temos que fazer como os amigos de Jó. Esta pessoa sofre, dá um abraço. Não diga nada. Agora, quanto àquele que dá o abraço sem dizer nada, nós temos de um lado a pessoa que perdeu o filho e do outro a pessoa que está bem. Então, as pessoas que não tiveram Covid, que estão bem
financeiramente. Como se posiciona diante do sofrimento. Volto com a mesma afirmação. Diante das perguntas, vamos dar uma única resposta. Jesus. É o que diz Jesus. Estava com fome, estava com sede, estava nu, estava preso, estava com Covid, estava desempregado. É o que vocês fizeram. Interessante, hoje tem todo o bendito problema dos refugiados. Eu, como italiano, posso falar, até o Papa Francisco, no início do seu pontificado, foi na ilha de Lampedusa, perto da qual muitos africanos morreram na travessia. E o Papa falou da globalização da indiferença. Não pode ser esta a resposta do cristão. E nesta visão em que nos sentimos todos irmãos, vou estender esta palavra para quem não é cristão, também para quem é ateu. A nossa fraternidade. Certamente, o último fundamento da fraternidade é que temos um pai só. Senão não podemos nos chamar de irmãos. Mas, no fundo, também a pessoa que não vê claramente esta paternidade de Deus, percebe que o mundo vive bem melhor se houver a fraternidade. Aliás, um dos lemas da Revolução Francesa era também a fraternidade, a liberdade, a fraternidade e a igualdade. Então, este sentimento de fraternidade, quem está bem, quem não tem Covid, quem tem a família numa boa situação, tem que olhar para quem não está bem. Exatamente. Muito bom, né? É isso mesmo. E tem muitas maneiras de mandar esse abraço hoje. Nós vemos que não podemos, fazem da internet um demônio, mas pode ser muito bem usada, né? Quando você manda pelo WhatsApp, aquela palavra pode gravar a sua própria voz, dizendo, olha, eu estou rezando, não posso ir aí, não posso nem dar um abraço hoje, mas estou aqui para dizer que estamos juntos, não é assim, bem? E para os idosos, né, que muitas vezes a gente não pode visitar, não deve, porque de uma situação ou outra, como é importante aquele videozinho, como é importante a gente pegar e fazer uma chamada de vídeo. Hoje tem tantas situações, tantas possibilidades, né, para que os idosos possam participar da nossa vida, né? E nós louvamos a Deus pela canção nova, pela beleza, porque o professor Lino Zampasso está trazendo para nós coisas básicas da fé, nessa linguagem bonita da filosofia, da teologia e das coisas do dia a dia que vão nos inspirando a dar uma resposta diferente a todo o sofrimento que estamos passando. A gente vai para um pequeno intervalo, o programa está voando hoje, né? Vamos para mais um intervalo, voltamos já com esse tema tão lindo hoje, que é: existe sentido no sofrimento? Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema: existe sentido no sofrimento? O professor Lino está conosco, nos ajudando a refletir bastante sobre esse tema. E nós temos um livro também na Canção Nova do Márcio Mendes, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. E toda a Canção Nova é repleta de livros que podem ajudar você em situações de sofrimento, em situações de dificuldade. Você que gosta de fazer uma novena, tem tanta coisa bonita na Canção Nova, né? Entre no nosso site, loja.cançãonova.com. Você vai ver todo esse livro do Márcio Mendes e outros também, ou você pode ligar ou também enviar um WhatsApp. Olha que legal, 12 31 86 2600. Temos então uma enormidade de produtos que podem te ajudar. Eu queria começar esse bloco agora aqui lembrando que um fato que o professor Lino contou, que ele lembrou do que o Papa Francisco falou: quando você for abraçar alguém, uma mãe que perdeu um filho, não fale nada, só dê um abraço, né? Queria lembrar aqui a Patrícia, lá de Resende, mandar um grande abraço para ela, Resende, Barra Mansa. Ela estava participando de um programa da Canção Nova. Naquele dia era o padre Fábio de Mello fazendo um programa, e ela tinha perdido uma filhinha, acho que tinha 8 anos, 6 anos, que entrou no hospital, 2 dias, estava bem e voltou morta para casa. E ela começou a contar para o padre, e o padre pediu que ele falasse alguma coisa para ela, e ele não conseguiu falar nada.
só chorou. Chorou ao vivo com ela ali, ela chorou e terminou assim o programa, sem uma palavra. Esse choro foi tão importante para ela, porque ela não precisava de conselho nessa hora, ela não precisava de uma direção, precisava de alguém que a ouvisse. E o sentimento do padre em acolhê-la e sentir tanto que ela sentiu e não querer dar uma resposta, tocou-a tanto que hoje ela é um membro da comunidade Betânia, faz um bem enorme, concretamente falando, até eu falo aqui, ajuda em Betânia. A pandemia está ajudando muito de Betânia, estão precisando de cesta básica, alimentos perecíveis, coisas de higiene. Tem um recanto em Lorena, aqui nesse shopping aqui em Lorena, que você passa a ver, só fala, lá não é Nossa Senhora da Tocha, não. Não é Nossa Senhora da Tocha. O pessoal fala, quando vai ter novena lá na Nossa Senhora da Tocha? Não é Nossa Senhora. Você sabe onde é que é, em Lorena ali, não é Nossa Senhora da Tocha. Mas lá no fundo tem o Memorial Padre Léo. Então, Betânia precisando de ajuda. Então, ela hoje, essa moça linda, ela foi tão tocada que ela se abriu o coração e tomou a iniciativa de ajudar esses filhos de Betânia. Ela leva, o último aniversário dela foi em Betânia, eu estava lá na missa, e o presente que ela pediu foi cesta básica para Betânia. No final da missa estava cheio o fundo lá de comida, né, arroz, feijão, tudo para os filhos de Betânia. Então, também no sofrimento, quando a gente tem essa atitude de presença, aí vem a pergunta. Nós estamos fazendo a mesma pergunta desde o começo do programa, mas com enfoques diferentes, né? É possível santificar-se pelo sofrimento? Então, nós percebemos esta capacidade de transformação do sofrimento em elemento de santidade. Nós lembramos os grandes exemplos, permita-me citar de novo, de San Maximiliano Kolbe, o horror, o inferno que era o campo de concentração nazista. E houve um exemplo extraordinário de santidade. Falamos da irmã Dulce, diante de tantas injustiças. Você falou agora da experiência da comunidade Betânia. Não é a única, graças a Deus. Sabemos da experiência do Frei Hans. Maravilhoso, Frei Hans, um santo homem também, que então, a vida dele pelos meninos, né? Então, começou com a realidade da droga. Quanto sofrimento em famílias trazido pela droga. Ele soube transformar isso. E eu tive... o Padre Jonas, você me ensinou que não usa a palavra coincidência, usa a palavra teocidência. Você que me ensinou isso. E várias vezes eu repito. Então, nesta teocidência, eu estive tempo atrás na Fazenda Esperança, de Guaratinguetá, coincidiu o teocidio com o dia de encontro nacional das comunidades católicas e evangélicas que trabalham juntas para a recuperação de drogados. Sabiam disso? Que bonito, né? Que lindo, né? Então, a droga promove até o ecumenismo. Olha. E não era um grupo de ignorantes, porque um deles estava preparando a tese de doutorado sobre as comunidades terapêuticas que conseguem a recuperação dos drogados. Era um congresso, o senhor falou? Era um encontro nacional. Sim. Era aquele dia, coincidiu o dia em que eu estive lá, falei com vários deles, havia também uma desembargadora que foi conhecer, fez questão de conhecer, e interessante, começou em Guaratinguetá esta experiência, e aos poucos ficou crescendo, e depois voltamos às teocidências. O Frei Hans conhecia o cardeal Ratzinger antes de ser Papa. Nossa. Já tinha tido vários encontros. Daí se torna Papa, Bento XVI, e ele recebe representantes de iniciativa de caridade com a Igreja Católica. O Frei Hans foi apresentar a experiência da Fazenda Esperança. No final, o Papa quis receber um por um. É claro, o Frei Hans é alemão, o Papa alemão. Falaram em alemão. E o Frei Hans entregou um abaixo-assinado de 80 bispos brasileiros que pediam que o Papa visitasse a Fazenda Esperança
na ocasião da vinda dele no Brasil. E o Papa disse, sim, eu irei, a partir deste momento. Quando o Papa visitou, havia 30 fazendas Esperança no mundo. Hoje são 142. Olha só. Então, nós temos este mal terrível que é a droga. Como vamos transformar o mal em bem? Então, vamos fazer algum discurso por aí, mas que o mais interessante é ver os testemunhos. Esta capacidade de encontrar os males do mundo. A droga é um grande mal. Covid é um grande mal. Esta capacidade, permita-me o objetivo, capacidade divina de fazer nascer o bem do mal. A grande capacidade divina de Jesus, que da sua morte, do seu túmulo, fez nascer a vida, e a vida eterna, a vida da ressurreição. Essa que é a vida do cristão. Que beleza. Professor, e nesse tempo o senhor falou da pandemia, né? Eu acredito que a pandemia, ela realmente conseguiu que as pessoas fizessem uma revisão de vida, né? Conseguiu fazer com que as pessoas pensassem melhor sobre a vida, dessem mais sentido à vida. O senhor falou de várias experiências assim de fraternidade, então como o senhor acabou de falar, apesar do sofrimento, existe a possibilidade do ser humano mudar isso e fazer algo em prol do outro, né? A pandemia, eu acho que até nos ajudou nisso. Começamos com as famílias. Sim. Ficamos mais tempos em casa. É verdade. Mulher e marido que começam a se olhar de novo com outro olhar, de mais amor, de serviço, pais e filhos, irmãos e irmãos. Depois, a outra referência, estou citando a reflexão do Frei Raniero Cantar a Messa, diz, nós nos sentimos muito mais humanidade. A pandemia pegou o mundo inteiro. Uhum. Estamos todos no mesmo barco. E todos temos que encontrar um sentido, uma ajuda. Depois, o Nelson falava antes de fé e razão. Estas duas asas que nos ajudam a caminhar para a verdade. A razão que vem da ciência, que produz as vacinas. Muito importante. Não é importante? Importantíssimo. Depois, os conhecimentos científicos médicos para cuidar melhor do doente. Toda uma série de serviços que estão nascendo. Quantas iniciativas. Permita-me citar um outro provérbio africano. Ichago chigisho bugenge. A desgraça é mestra da inteligência. Olha. Então, estas vacinas, só a título de exemplo, que não existia antes, é que foram provocadas por esta desgraça que é o Covid, mas que incentivaram a medicina. Uma coisa me fez impressão uma vez num congresso sobre hematologia, doação de sangue, fora elogiado, sabe quem? A Testemunha de Jeová. Nossa. Que eles são contra a transfusão de sangue, mas obrigaram a ciência a descobrir uma produção de sangue, vamos dizer, artificial, que consegue salvar as vidas. A ciência cresceu. Também com este discutível, se quiser, atitude deste grupo religioso, transformar o mal, a dificuldade em bem. Eu repito o provérbio, a desgraça é mestra da inteligência. Então, sabe, ou aprendi aqui no Brasil, num tempo de crise econômica, transformar a crise em oportunidade. Sim. E vamos para outro grande exemplo. Vamos tocar o problema da morte. São João 23 falou para o seu secretário, você me promete que quando chegar o fim da vida, eu tiver com uma doença incurável, você tem que me falar que estou no fim. Então fez prometer. Chegou o diagnóstico do médico, um câncer, já em fase final, não tem mais esperança, poucos meses de vida.
Daí ele se ajoelhou diante do Papa. O Senhor me pediu para falar. Então chegou o momento. Está no fim da sua vida. A resposta do Papa citou o Salmo. Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Olha, que resposta maravilhosa, né? Maravilhoso, né, gente? Que beleza ouvir essas histórias lindas. Aliás, uma das coisas também da pandemia, nós temos muitos filmes que a igreja indica, RAI, como a vida de o filme de João 23, que é lindíssimo, do próprio Paulo VI, citado pelo professor Lino Zampasso, que é a base da comunidade Canção Nova, nasceu da Evangelho Nunciandi, né? Paulo VI, um homem, parecia tão franzino, doente, mas quantas coisas lindas que ele escreveu. E aqui, chegando ao final desse programa, quero lembrar muito o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, pedindo orações por ele, pela sua intenção, que Deus o abençoe. Esse é um homem que o fruto do sofrimento dele é nós todos estarmos aqui hoje, tendo essa conversa tão linda com o professor Lino Zampasso. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, chegamos ao final do programa. Eu, como diácono, quero dar a bênção, abençoar também a sua família. Obrigado. E a sua filha e o seu genro, que lá do Pestro de Guará. Ai, gente, que delícia. Comemos um macarrão feito no queijo, que ele vai rapando o queijo. Nem me fale. Põe o macarrão, já um talharinho muito bem feito, por sinal, e vai rapando aquele queijo, assim, dentro do queijo. Você imagina isso aí, o queijão desse tamanho, ele vai rapando aquele queijo. Meu, inesquecível esse macarrão que comemos em Guará, do Pestro, em Guará, que está lá o italiano, né, legítimo, a filha do Lino Zampasso. Então, uma bênção para toda a sua família querida. Obrigado. E obrigado por esse serviço prestado à Canção Nova há mais de 20 anos, tanto de sacerdotes que você já formou também, que te amam. Eu lembro aí, hoje, que são monsenhores, né? Monsenhor Luiz Carlos, Monsenhor Bosco, da Diocese de Lorena, que você bem conhece, que já quando já te falava de você, quando eu tinha 15 anos, eu estou com 61. Então, eu quero dar a bênção a todos vocês e louvar a Deus para nossas diretoras, não é? Obrigado, diretoras. Programa lindo que fizemos, hein? Os câmeras, o pessoal da iluminação, Deus abençoe cada um de vocês. A bênção é também para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, São Maximiliano Kolbe, tão bem lembrado aqui hoje, Mandúcio dos pobres, todos os santos de Deus, vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.